Boa noite a todos. Vamos então continuar no nosso quarto capítulo nos Objetivos da União Europeia. Vimos então na primeira parte quais eram os objetivos da União Europeia, passamos para a segunda parte no que diz respeito às competências existentes e então entramos agora na terceira parte relativamente às liberdades de circulação dos fatores produtivos. A liberdade de circulação dos fatores produtivos vem prevista no artigo 26, número 2 do TFUE e diz-nos então que o mercado interno compreende um espaço sem fronteiras internas, no qual a livre circulação das mercadorias, das pessoas, dos serviços e dos capitais é assegurada de acordo com as disposições dos presentes tratados. Ou seja, um dos objetivos da União Europeia desde sempre foi a criação do mercado interno. Um mercado interno onde não exista fronteiras físicas, onde nós possamos passar de uns países para os outros como se estivéssemos a circular no nosso próprio país. Ora, no que diz respeito às liberdades dos fatores produtivos, o objetivo é logicamente promover a economia. Eu, se tiver uma liberdade de circulação das mercadorias, dos capitais, dos serviços, eu tanto posso comercializar para a Espanha, como comercializar em Portugal, como comercializar para a Alemanha, que em termos da União Europeia é um mercado interno, é como se nós estivéssemos dentro do nosso próprio país. Assim, dentro dos fatores produtivos, nós vamos começar a ver a liberdade de circulação de mercadorias. No que diz respeito à liberdade de circulação de mercadorias, nós vamos ver três aspectos. Vamos ver o que é que esta liberdade abrange, vamos ver qual é o âmbito da sua aplicação e vamos ver também quais são as exceções a esta liberdade, ou seja, não há sempre liberdade de circulação de mercadorias, ou pode ser limitada e em que situações é que pode ser limitada. Então, começamos desde logo com em que é que consiste a liberdade de circulação de mercadorias. Ela vai abranger o quê? Artigo 28, número 2 do TFUE. Diz-nos então o artigo 28 que as disposições do presente capítulo são aplicáveis aos produtos originários dos Estados-membros, bem como aos produtos que se encontrem em livre prática e que tenham sido provenientes de países terceiros. Ou seja, então, a liberdade de circulação abrange os produtos que são originários dos Estados-membros, ou seja, que são produzidos cá, sejam eles produtos manufaturados, agricultura, pesca, indústria, etc., como também produtos que provêm de países terceiros, ou seja, de fora da União Europeia, mas que estejam cá colocados em livre prática. Em que é que consiste estarem cá colocados em livre prática? Artigo 29. Considera-se em livre prática num Estado-membro os produtos provenientes de países terceiros em relação aos quais se tenha cumprido as formalidades de importação e cobrado os direitos aduaneiros e encargos de efeito equivalente que são exigíveis. Ou seja, nós estamos a falar de produtos que vêm de países terceiros, mas que os países que os importaram pagaram os respectivos direitos, impostos que tinham de pagar. A partir do momento que pagaram o que tinham a pagar a este país terceiro, o artigo entra e passa a poder circular em livre prática no território da União Europeia. Okay? Então, a liberdade de circulação abrange estes dois tipos de produtos. Os produtos originários e os produtos cá colocados em livre prática. Agora, qual vai ser o âmbito da liberdade de circulação de mercadorias? Ou seja, para nós podermos alcançar uma efetiva liberdade de circulação, tem que existir a proibição de determinadas circunstâncias. Primeira dessas circunstâncias, proibição de direitos aduaneiros, previstos no artigo 28 e previstos no artigo 30. Também do TF. Diz o artigo 28 que a União compreende a União Aduaneira, que abrange a totalidade do comércio de mercadorias e implica a proibição entre Estados-membros de direitos aduaneiros de importação e de exportação.
A mesma coisa nos diz o artigo 30. São proibidos entre Estados-membros os direitos aduaneiros de importação e de exportação. Ou seja, entre os Estados-membros eles não podem colocar entre si direitos aduaneiros, não podem aplicar impostos entre si pela importação ou pela exportação de produtos. Mas é também proibido encargos de efeito equivalente a direitos aduaneiros, também previsto no artigo 28 e previsto no artigo 30. O que é que são encargos de efeito equivalente? Os encargos de efeito equivalente são determinadas circunstâncias ou determinadas proibições que não têm o nome de direito aduaneiro, mas que em termos práticos têm o mesmo efeito. Por isso é que se proíbe os direitos aduaneiros e qualquer tipo de encargo que tenha o efeito equivalente a um direito aduaneiro, a uma taxa ou a um imposto entre Estados-membros. Terceira proibição. É também proibido as restrições quantitativas, previstas no artigo 34 e no artigo 35. São proibidos entre os Estados-membros as restrições quantitativas à importação e, diz-nos o artigo 35, que são proibidos entre os Estados-membros as restrições quantitativas à exportação. Ou seja, os Estados-membros não podem limitar a quantidade de artigos que se importam ou que se exportam. Eles podiam pensar assim, espera aí, então eu não posso colocar impostos, mas vou limitar esta liberdade colocando aqui um limite máximo ao valor que se pode importar. Apenas podem importar determinadas quantidades, ok? E isso não pode acontecer porquê? Porque estaria a limitar a liberdade de circulação. Não é um imposto, não, mas está a limitar a possibilidade de circulação da mercadoria e isso não pode acontecer. E quarta situação é que se proíbe medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas, também nos termos do artigo 34 e do artigo 35. Ou seja, o Estado em causa não coloca um direito aduaneiro, não aplica uma taxa, não diz claramente que há uma restrição quantitativa a um determinado produto, mas estabelece um tipo de restrição que tem um efeito equivalente a uma restrição quantitativa. E vocês aqui no vosso PowerPoint têm a mesma noção. E diz que as medidas de efeito equivalente são todas aquelas que resultem de atos legislativos, administrativos ou de pressão que visam impedir ou limitar a importação ou exportação de bens, favorecendo os bens nacionais. O objetivo destas proibições é que haja uma livre circulação de mercadorias, ou seja, que entre todos os Estados as mercadorias possam circular livremente. Evitar que os Estados-membros queiram colocar estas restrições favorecendo os seus produtos. Imaginem, eu vou colocar uma restrição de importação à Espanha de um determinado produto e de 500 toneladas, apenas se podem importar 500 toneladas de um determinado produto. Para quê? Porque atingindo esse patamar, isso iria obrigar a que se tivesse de consumir aquilo que fosse produzido pelas empresas nacionais, por exemplo. Ou seja, estas restrições são no sentido de permitir a liberdade da circulação de mercadorias, evitando que os Estados-membros tentem sempre favorecer os seus bens nacionais. Ok? No entanto, então nós já vimos que isto abrange produtos originários e produtos colocados em livre prática, que proíbe a existência de direitos aduaneiros, de restrições com efeito equivalente a direitos aduaneiros, de restrições quantitativas e de medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas. E agora, que exceções é que existem à liberdade de circulação? Ou seja, podem ser criadas determinadas circunstâncias em que se vai limitar a liberdade, em que não vai existir esta liberdade de circulação. Que circunstâncias são essas? Desde logo, artigo 36 do TF, que é uma limitação
Diz-nos o artigo 36 que as disposições do artigo 34 e 35 podem então ser justificadas por razões de moralidade pública, ordem pública, segurança pública, proteção da saúde, preservação de plantas, proteção do património nacional, de valor artístico, histórico, arqueológico, etc, etc. Ou seja, o artigo 36 dá-nos aqui determinadas circunstâncias em que os Estados-membros podem unilateralmente adotarem determinadas medidas no sentido de limitarem a liberdade de circulação de mercadorias. Além do artigo 36, temos ainda o artigo 346 do TFUE. Este artigo 346 vai nos dizer que, por questões relacionadas com segurança, e nomeadamente no sentido do controle do comércio de armas, munições e materiais de guerra, pode ser limitada a circulação também das mercadorias e, inclusivamente, podem os Estados-membros não facultarem determinadas informações para para que se evitar fugas de informação ou que possa ser contrário aos seus próprios interesses. E também o artigo 347 do TFUE, que nos vem dizer que em casos de guerra, tensão internacional grave que possa constituir uma ameaça de guerra ou outras circunstâncias que envolvam a segurança internacional, os Estados-membros podem, através do mecanismo de consultas recíprocas, evitar o funcionamento deste mercado comum com a livre circulação de mercadorias. Ou seja, podem os respectivos Estados-membros entre si concordarem, fazerem esta tal consulta recíproca e concordarem na limitação da liberdade de circulação de mercadorias, se em causa então estiver aqui estas situações de caso de guerra, tensão internacional grave, etc. Por exemplo, no caso específico de Portugal e Espanha, onde foram adotadas novamente a colocação de fronteiras físicas por causa do Covid-19. Foi colocada novamente as fronteiras físicas. Estas fronteiras físicas, ainda assim, permitem a livre circulação das mercadorias. Porquê? Porque eles próprios assim entenderam. Limita-se e controla-se a entrada das pessoas singulares, mas em termos de mercadorias continua a haver a livre circulação, não houve controle. Mas se eles quisessem, podia ter existido controle também das mercadorias, ok? Ou seja, a situação existente atualmente desta situação de pandemia também pode ser um fundamento para a limitação da liberdade de circulação de mercadorias. Assim, a liberdade de circulação de mercadorias, em termos de conclusão e recapitulando, abrange os produtos próprios, aqueles que são produzidos cá, os produtos originários, os produtos que são provenientes de países terceiros, mas cá colocados em livre prática, e os Estados-membros, para garantirem esta liberdade de circulação prevista nos tratados, não podem colocar direitos aduaneiros nas importações ou nas exportações, encargos de efeito equivalente, ou seja, chamar-lhe outro nome e ter o mesmo efeito de um direito aduaneiro, de um imposto. Não podem colocar restrições quantitativas nem efeitos equivalentes a restrições quantitativas, ou seja, não chamar uma restrição quantitativa, mas ter exatamente o mesmo nome, e, excepcionalmente, pode então haver uma limitação a esta liberdade de circulação de mercadorias se em causa estivermos em alguma das citações do artigo 36, 346 e também do artigo 347. Ora, por isso, o nosso objetivo hoje era vermos esta liberdade de circulação das mercadorias, percebermos o que é que abrange, percebermos o que é que inclui, percebermos as exceções. Na próxima aula vamos continuar a ver as liberdades de circulação,
já não de mercadorias, mas avançamos para as outras liberdades que estão presentes também neste mercado interno e que são o objetivo máximo da União Europeia, a existência deste mercado interno com estas liberdades de circulação. Então, até uma próxima aula.